Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias e à nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E nesse momento, que possamos estar numa posição confortável, que possamos dedicar nossa mente, nosso coração para esse momento, um momento de reflexão, que podemos nutrir a nossa alma com palavras encantadoras, com palavras de reflexão, palavras elevadas que vão alimentar a nossa alma e que possamos assim ter esse espaço para nós, para autoconhecimento, para o crescimento espiritual e que possamos também vibrar pelo nosso planeta, emanando as chuvas de paz e bênçãos para todos os irmãos que necessitam nesse momento. E possamos unir forças para o nosso planeta, desejando sempre a paz, o amor, a tranquilidade que tanto desejamos. E que possamos também vibrar pela nossa irmã, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Seja muito bem-vinda, Cléo. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a COFA, Casa Co-Irmã da COEC, que sempre tem nos ajudado a nos mantermos, ativos, nos enviando sempre estímulos, ao seu sentimento solidário para conosco, nos incentivando a seguir em frente. Muito obrigada, Como, na sua direção, a você, Rosiane, a Roberto, e a todos vocês que confiaram na minha humilde capacidade de desenvolver um tema tão importante para todos nós, que é sobre a reencarnação. Fique à Boa vontade. noite a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que possamos, na noite de hoje, estarmos unidos no só coração, vibrando pela paz no universo, vibrando por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis no nosso Brasil e também no nosso planeta. Permitam, meus amigos, companheiros, iniciar a nossa prosa, a nossa conversa fraternal, contando uma pequena história. Eu sou uma pessoa que gosta de história para ilustrar o nosso trabalho, né? Sempre que posso, eu estou falando uma história, estou dizendo, né? Estou relatando um caso, alguma coisa que nos ajude a entender o que será exposto. É a história do ferreiro. Um ferreiro, certa feita, que após a juventude cheia de excessos, resolveu entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinco, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo em sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitara e que se compadeceu da sua situação difícil comentou: é realmente estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. Ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto,
Como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e terminou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro. Eu recebo nesta oficina de aço o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço no calor infernal, até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, ela é mergulhada num balde, né, com água fria, e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor. Enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura, tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez não é o suficiente. O ferreiro deu uma longa pausa, acendeu um cigarro e continuou. Às vezes, o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam com um cheiro de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa espada, numa boa lâmina de espada. Então, eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Mais uma pausa. E o ferreiro concluiu. Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida me dá. E às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que eu peço é, meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Lindíssima reflexão para todos nós que acreditamos na reencarnação. Que possamos meditar na história do ferreiro. Dito isso, vamos ao diálogo entre Nicodemos e Jesus. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Era o mês de abril do ano 29, no início do século I da era cristã. Após saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações,
Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Observemos que os milagres que Jesus estava realizando, chamando a atenção de toda a população, chamando a atenção do Sinédrio, chamou a atenção também de Nicodemos. E ele pediu a Simão Pedro, né, que agendasse, que marcasse um encontro com Jesus. Ele precisava falar com Jesus. E Jesus marcou esse encontro com Nicodemos, porque no fundo, Jesus já conhecia Nicodemos, já sabia desse espírito que iria fazer parte de uma forma muito especial na sua vida. E eu estou me referindo àquela passagem de Paulo de Tarso, né? Não vou entrar em detalhes, mas quem leu Paulo de Tarso sabe a importância de Nicodemos. Logo depois que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Bem, Nicodemos, nesse encontro, dirigiu-se respeitoso e disse: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Diga-se que Nicodemos era um daquelas pessoas importantes e que ficava assombrado de ver, de presenciar o trabalho hercúleo de Jesus, a sua determinação, o seu trabalho, não medir esforços, né? Não deixava de atender uma pessoa sequer que eu procurasse. Né? Então, o mestre esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhes sentido o texto, sentido os textos, né? Que naquela época a Torá, né? Sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, se dissermos isso a essas pessoas, provavelmente nos dirá de que forma, como nascer de novo. Para alguns, as pessoas desencarnam e permanecem no estado, digamos assim, de letargia, dormindo eternamente. Né? Algumas pessoas, graças a Deus, não é o caso dos espíritas, graças a Deus. Né?
Em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus se não nascer de novo, sem nascer de novo. E surpreso, Nicodemos responde: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Como? De que forma? Naquele momento, ele não conseguia atinar para aquilo que Jesus estava lhe dizendo. Então, o mestre fixou nele os olhos calmos, conscientes da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Nicodemos, mais surpreso do que nunca, respondeu. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou. Perturbado. Mágica, será? Ele já tinha visto Jesus fazer tantos milagres, né? Então, aquilo bateu na cabeça dele. De que forma? Como poderia ser isso, né? E o mestre, ex-mestre, olha a resposta de Jesus. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. Mas Jesus conhecia o seu inferior, né? Conhecia. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Ele se referindo a todos os acontecimentos, as curas que ele havia feito, muitas curas. Olha, falar dos milagres, das curas de Jesus é algo altamente maravilhoso. E cada vez que eu leio ou assisto um filme falando das curas de Jesus, eu fico no estado de graça. É verdade. Confesso para vocês, meus amigos. E Jesus disse: é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Ele via, mas não cria. Se falando eu, Jesus, de coisas terrenas, sentes dificuldade de compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei? Como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança.
Veja só o que Jesus quer dizer. Se a pessoa não aceita as coisas que a pessoa está vendo, que tem testemunho, vendo que tudo que Jesus estava fazendo ali, era tido naquela época como divino, maravilhoso, e outros achavam que era bruxaria, porque quando Jesus aparecia na cidade, naqueles lugarejos, ele era considerado forasteiro, um bruxo, mágico, que estava naquele momento incomodando as pessoas, desvirtuando-as, né? Causando tumulto naquele ambiente. E graças a essas acusações que tentaram justificar a crucificação no madeiro infamante. Então, seria loucura, né? Você não vai poder dar um alimento de pessoas idosas, velhas, a um bebê. Não vai poder fazer isso, né? Impossível. Levar as pessoas a acreditarem na reencarnação vai precisar de tempo. E precisa ser já um espírito com a base de encarnações passadas. Porque todos nós hoje que conhecemos o Espiritismo, que estamos abraçando o Espiritismo, não estamos abraçando o Espiritismo por acaso. Não. Eu acredito que nós já trouxemos de longas datas conhecimentos que nos favorecem hoje a aceitar os postulados espíritas com maior facilidade. Né? Que nada é por acaso, nem mesmo nosso aprendizado é por acaso. Bem, dando continuidade ao nosso texto, ficaram André e Tiago empenhados em obter do Messias os necessários esclarecimentos acerca daquela lição nova. Como seria possível aquele renascimento? Jesus, percebendo todas essas dúvidas que bailavam na mente dos seus discípulos, falou: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem, o seu dono. O corpo é uma veste. O homem, o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, rasgadas, frágeis. Porém, o homem que é filho de Deus, o homem, a criatura humana,
o ser, né? Todos nós, como filhos de Deus, encontra sempre em seu amor o elemento necessário, os elementos necessários à mudança de vestuário. A mudança de vestuário. Hoje eu estou Cleo. Eu não sou Cleo. Eu estou Cleo. A nossa amiga Rosiane não é Rosiane. Ela está Rosiane. Nesta encarnação. Neste corpo. Nesta veste. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a morte do corpo é uma mudança indispensável. Porque a alma caminhará sempre através de outras experiências. E nós estamos experienciando uma nova existência. E é lindo quando você tem nos braços um serzinho, uma criancinha recém-nascida, e você pode ver ali o dom maravilhoso da vida, vibrante, a obra mais perfeita que Jesus, que nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que Deus criou, a criatura humana, a máquina mais perfeita. Eu tive essa experiência sexta-feira, quando minha neta nasceu. E quando eu peguei aquele serzinho, pequenininha, que é uma menina, eu comecei a analisar. Meu Deus, muito obrigada. Gratidão, meu Senhor. Gratidão por esta vida, por este espírito que retorna à terra, ao palco da vida, para vivenciar, experienciar uma outra história, complementando a anterior. E eu fiquei emocionada, porque eu estive em meus braços, sabe? Aquele serzinho. Eu não canso de admirar a beleza do ser que renasce. Como Deus é maravilhoso, que nos permite voltar sempre à terra para ressarcir as nossas vidas, para continuar a nossa caminhada. A morte não existe. A morte é uma mudança de estágio. É tirar uma veste velha, rota, frágil, e voar para a nossa verdadeira pátria. Voar com o nosso verdadeiro corpo perispiritual. E nos preparar para o lado de lá. Encontrar pessoas amigas, a nossa verdadeira família. E retornar em outras vestes ao convívio daqueles que nós escolhemos para participar, para compartilhar da nossa vivência planetária. Então,
a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus. Com toda a perfeição conquistada ao longo das rudes caminhadas, dos rudes caminhos. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Conquistar esse reino de Deus, que requer muito trabalho, muito esforço, muita renúncia, muita determinação, muita mudança, aliada ao amor, esse amor infinito que Deus nos concede e nos envolve. André prosseguiu perguntando: mestre, já que o corpo é como que material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Né? Uma série. Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Jesus responde: acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Que tem que chorar, tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu, que edificou no âmago da consciência. Não precisa desencarnar para ir para o céu ou para o inferno. Nós o criamos aqui encarnados na nossa consciência. Seria justo, continua Jesus a dizer, seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela num espírito rebelde que estragou a primeira? Aí está a justiça divina. E a cada um segundo a sua semeadura. Deus não é injusto. Então, Jesus confirma aqui dizendo: seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde, que estragou a primeira? Seria justo? Você que está me ouvindo, aquele que fez, aconteceu, machucou, caluniou, tirou a vida, se embrenhou por todos os caminhos tortuosos, não se vigiou, enfim, que cometeu crimes hediondos, retornar numa veste luminosa? Onde estaria a justiça divina? Bem, eu sugiro a leitura do restante desta lição do livro A Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Tá? Então, meus amigos, meus irmãos da COFA,
diante do exposto, citaremos alguns tipos de reencarnações. C.T. Resine, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, página 115, classifica a reencarnação em 3 tipos: a reencarnação livre. Os espíritos são encaminhados para o plano material como missionários. Possui poder de escolha. Possuem poder de escolha. Há a reencarnação proposta. Espíritos com grandes possibilidades de progresso moral e espiritual. Possui poder de escolha relativa. E a reencarnação compulsória, eu sempre tenho batido nessa tecla, em algumas palestras sobre reencarnação, sobre a reencarnação compulsória. São espíritos com necessidade de grandes expiações e não possuem poder de escolha. Ele necessita voltar. Ele precisa voltar. É a única saída. É o único jeito. Aí ele volta. E é nesse retorno que ele vem com determinados tipos de deficiências terríveis, expiações mesmo. Porque foi um espírito que banalizou a oportunidade que lhe foi dada. Mas ele precisa dessa oportunidade agora. Então, quando eu ouço alguém dizer, eu não pedi para nascer. Ai, que vida infeliz. Ai, que vida assim, que vida assada, que vida assim, desse jeito, daquele outro. Cheio de lamentações, cheio de revolta. E não entende que aquela é uma oportunidade que ele está sendo dada. Mais uma vez. Mais uma vez. A ressarcir suas dívidas. A melhorar a sua conduta espiritual. A ascender. A crescer. É aquele aço da oficina do ferreiro. Vai precisar de muitas marteladas. Passar pelo fogo da aflição para poder um dia ter uma reencarnação proposta ou ter uma reencarnação livre. E muitas vezes terá que retornar. Porque é o único remédio. Mas qual a finalidade da reencarnação? E Eliseu Rigonati, no livro Espiritismo Aplicado, enumera 3 finalidades da reencarnação. Primeiro, é o aprendizado. A nossa vida deve constituir-se em um grande aprendizado, principalmente na lide com o sentimento do amor. Deixar o amor florescer dentro de nós. Nós estamos aprendendo todos os dias. 24 horas de aprendizado. Todos os dias estamos aprendendo.
E precisamos deixar florescer o sentimento do amor. Número 2, a elevação moral e espiritual, através do amor e do conhecimento. É preciso florescer o amor, mas é preciso também buscar o conhecimento para alimentar a nossa alma. Para nos fazer crescer e evoluir, é preciso do conhecimento, porque aí entra também o progresso. E nós só progredimos através da nossa transformação e da busca pelo conhecimento. O conhecimento de um modo geral. Não é aquele conhecimento específico, acadêmico, mas o conhecimento como um filho de Deus busca e anseia pela água da vida, da água da sabedoria. Porque há muita gente que não tem um conhecimento acadêmico, mas tem o saber daquele que busca efetivamente melhorar-se moralmente, tem a sabedoria de se conduzir na vida. Através do exercício do perdão, através do amor, da caridade, da bondade, do desprendimento, do amor ao próximo. E o terceiro, que é a reparação. O ser humano deve responder pelos males praticados. Ora, se eu não fui um bom cidadão no meu passado longínquo, eu preciso ressarcir as minhas dívidas numa oportunidade reencarnatória. Eu fui preparado para isso, eu venho preparado para isso, para ressarcir as minhas dívidas. E vou conviver com pessoas com as quais eu tenho compromisso. Eu as molestei, eu as prejudiquei, eu as usurpei. Então, eu preciso dessa oportunidade de estar com essas pessoas para aprender a amar, a perdoar, a aceitar essas pessoas, mudando a mim mesma. Eu não vou mudá-las. Não é essa a finalidade, mudar o outro, mas mudar nós mesmos. Mudar nós mesmos. A reencarnação é a Bíblia. No item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta passagem de Isaías é bastante clara. Os teus mortos voltarão. Os teus mortos voltarão. E na Bíblia, lá na passagem de Job 14, versículo 10, 14, quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna? Está lá em Job. Tendo o homem morrido uma vez, poderá ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Olha a resposta lá na Bíblia. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação, está em Job. Mutação é mudar, transformar. A versão da igreja grega diz que, findando os dias da existência terrena, esperarei, porque ela voltarei novamente. A versão da igreja grega.
Vamos falar um pouco agora da ressurreição e reencarnação? Pois bem, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Impossível, cientificamente, materialmente. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas no outro corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, está escrito: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde vem, pois conheceríamos o seu começo. E eu, às vezes, na minha ignorância, nos meus momentos de desvaneio, eu ainda fico pensando, meu Deus, onde estará o espírito de fulano, de fulano? Em que corpo está escondido? Como identificá-lo? Será que é fulano que voltou? Será que é ciclano que voltou? De que forma que vai voltar? Como será a sua caminhada? Eu, na minha ignorância, no meu desvaneio, ainda fecho meus olhos, ainda fico a perguntar. Meu Deus, fulano que eu amava, aquela irmã, aquele irmão, aquele meu avô, minha avó, minha mãe. Aí fica, meu Deus, onde será que estão? Se perdeu nesse mundo de meu Deus. Eu não sei onde se esconde, eu gostaria tanto de encontrar. Eu gostaria tanto de abraçar, porque a saudade é tão grande. Mas não posso, porque eu não sei onde se esconde. E muitos de nós ainda têm esses pensamentos. Aí bate aquela saudade, bate aquela tristeza, bate aquele sentimento de nostalgia. E às vezes em sonho nós somos levados a estar com essas pessoas, a conversar com elas. E quando conseguimos nos lembrar do sonho, é um consolo para a nossa alma, é um consolo. Ah, meu Deus, que bom que eu encontrei fulano, que eu encontrei fulana. Eles estão bem. E aquilo consola o nosso coração. Aquela recordação consola o nosso coração ainda aflito, porque não compreendemos ainda o quão é necessário a reencarnação, que todos nós passamos por esse mesmo processo. A reencarnação aparece como necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como a lei da natureza. E somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem e para onde ele vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Vamos falar um pouco rapidamente sobre a doutrina espírita e a reencarnação. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nos itens referentes à reencarnação, a partir da questão 166, assevera que alma
Espírito do corpo físico se depura, sofrendo a prova de uma nova existência. Depurando-se, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo de todos. Devemos entender desse princípio que a alma, depois de haver deixado o seu corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. O fim objetivado da reencarnação é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Hein? Onde a justiça? Portanto, meus amigos queridos, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Assim, encerramos a nossa conversa, a nosso bate-papo, a nossa prosa na noite de hoje, com votos de muita paz para todos. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Cleo, por esses esclarecimentos, por essa reflexão tão profunda. Que cada dia mais possamos compreender o nosso lugar no mundo, nossas potencialidades, e dessa forma possamos aproveitar esse momento para crescer, para refletir e dessa forma agir da melhor forma possível, sempre à luz dos ensinamentos do nosso querido Jesus Cristo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima palestra. Então se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada.